As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Maurício Salvador. Ele é empresário e é presidente da ABECOM. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, Curi. O que vem a ser a ABECOM? A ABECOM é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que representa os micro e pequenos empresários de varejo eletrônico no Brasil. Que é uma tendência na internet, é isso? Eu não diria nem que é uma tendência, eu diria que é inevitável, né? O consumidor ele já está na internet, então as empresas, as que não estão ainda, elas têm que ter. Bom, quando se fala de internet, nós estamos falando de uma grande rede mundial, aberta, e alguns países dizem com legislação, sem legislação, com regulamentação, sem regulamentação. O que ela realmente tem, a internet, e como que o e-commerce se insere nesse contexto? A internet ela é um veículo de comunicação que cresceu imensamente nos últimos anos sem regulamentação governamental. Obviamente que existem algumas legislações que regulam a base, né, a formação de tecnologia para oferecer a internet e a infraestrutura. E o e-commerce ele se aproveita da internet como um canal de vendas, né, tanto para a indústria como para o comércio atingirem o consumidor final. Mais um canal além do varejo físico, do telefone ou do catálogo. Começa a se discutir pelo país, né, e pelo mundo. Acabamos de assistir recentemente pessoas que foram presas por coisas colocadas na rede, negócios, etc. Qual a sua avaliação da tendência do e-commerce, levando em conta esse cenário, e os principais desafios? Claro que o canal ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então, o fato da internet ela manter as pessoas no anonimato, você consegue se relacionar e se comunicar anonimamente, né? Você consegue se passar por outras pessoas e até por outras empresas. Isso vem causando alguns problemas de fraudes na internet, né, que hoje já conseguem ser identificados e rastreados pela Polícia Federal, né, por outras polícias. Então, o comércio eletrônico ele tem alguns problemas sim desse tipo de fraudadores que se passam por empresas e lesam consumidores, e do outro lado também de consumidores que lesam empresas, né, que não reconhecem compras, que usam cartões clonados. Então esse tipo de fraude ele tende a ser mais comum na internet por não ser um cara a cara. Bem, mas como você acabou de dizer, é um processo inevitável. E, claro, que dentro de tudo aquilo que é inevitável, tenta-se evitar toda a parte ruim para sobrar só a parte boa. Me parece que uma das preocupações da ABECOM é poder influir ou ser ouvido pelos poderes instituídos para contribuir na criação de uma regulamentação ou legislação, não sei o que você vai falar a respeito. O que é? Exatamente. A ABECOM ela tem duas bandeiras hoje. Uma dessas bandeiras é a criação de políticas públicas, ou o acompanhamento da criação dessas políticas públicas para o comércio eletrônico. O que vem sendo usado hoje, toda a legislação criada para o meio físico, o Código de Defesa do Consumidor, as legislações fiscais, tributárias, elas não consideram a existência da internet, até porque quando foram criadas não existia a internet. Então, o que a gente quer é orientar os governos, né, orientar as prefeituras, o governo federal e estadual, em como nortear a criação dessas políticas públicas a partir do momento que eles escutem o setor, né, escutem os empresários. E a segunda bandeira é da capacitação. A gente falou da questão de fraude.
a fraude ela é inevitável no comércio eletrônico. O empresário ele tem que conviver com fraude. O que ele precisa fazer é administrar esse volume de fraude para que para que ele consiga fechar a conta no final do mês e conviver com aquilo. E a ABECOM, no momento em que levanta uma bandeira de capacitação, de dar conhecimento, mostrar as ferramentas, ensinar os caminhos para o empresário, ele consegue reduzir e controlar o volume de fraude. É indiscutível quando se fala em legislação, quando se fala na regulamentação disso, é um papel de logística, porque só o e-commerce, você comprou, você vendeu, mas a mercadoria tem que chegar a algum lugar. Qual é a preocupação da ABECOM nesse sentido? Você tocou num ponto muito importante agora, que é a questão da logística e operacional, que é o que a gente fala que é a cozinha do e-commerce. A gente pensa muito em internet, é só no site, em ter uma loja, né, e fazer anúncios na internet e esse é o e-commerce. Quando na verdade existe toda uma parte operacional por trás, né, que envolve a embalagem, processamento, emissão de nota e expedição e transporte e entrega. Essa questão de logística no Brasil ela vem sendo tratada com bastante atenção pela ABECOM. O governo federal já está sensibilizado, foi lançado um pacote de logística recentemente. O único problema é que esse pacote que o governo federal lançou de melhoria logística no Brasil não inclui as entregas fracionadas, né, que é a entrega porta a porta, são aqueles pequenos pacotes. Isso vem sido feito até agora, né, com o monopólio dos Correios, em algumas principais capitais e grandes centros urbanos, transportadoras privadas, mas o crescimento do mercado, o crescimento do comércio eletrônico em volume de pedidos, ele está sendo muito acima do que o crescimento dessas empresas consegue atender. Então a gente precisa olhar com cuidado para não ter um apagão logístico no Brasil. A preocupação da ABECOM em criar metodologias para facilitar a logística da entrega, a entrega propriamente dita, ou a finalidade é acabar com o monopólio do correio? Não, a gente não pretende acabar com o monopólio. A ABECOM, né, como eu falei, são duas bandeiras, políticas públicas e capacitação. O que a gente puder ajudar o governo na questão das políticas públicas, através de pesquisas que identifiquem gargalos e sugiram melhorias, a gente vai tentar ajudar. E do outro lado de capacitação, né, tentar formar mão de obra para poder trabalhar nessas empresas de logística. Existe alguma pesquisa no forno que vai sair em breve ou daqui a médio ou longo prazo? Qual a estratégia de vocês nesse sentido? Sim, a gente está fazendo um estudo para justamente identificar esses problemas, identificar onde estão os gargalos. A gente está escutando as lojas, a gente está escutando também os operadores logísticos para poder tabular tudo isso, fazer uma análise e levar para o governo as sugestões de solução. Quer dizer, sugestões preventivas para evitar maiores gargalos. Exatamente. Essa é a finalidade. Exatamente. Muito bem. Qual a evolução que você acredita que deve ocorrer nos últimos anos, né, que ocorreu, e o que você pode projetar para frente? O comércio eletrônico no Brasil ele vem crescendo em taxas de 30% nos últimos 5 anos. O consumidor brasileiro ele já tem ele já se sente seguro o suficiente para comprar na internet, por exemplo, categorias como perfumes e roupas, né? Que até alguns anos atrás ninguém imaginava que fosse comprar um perfume pela internet sem sentir o cheiro. E hoje essa já é a segunda categoria mais vendida aqui no Brasil. O volume esse ano deve fechar em 25 bilhões de reais de faturamento, isso é um crescimento de 25% em relação ao ano passado, e esse crescimento tende a se manter para o próximo ano. Ano que vem, 2013, a gente deve fechar na casa dos 30 bilhões. Isso dá mais ou menos 45 milhões de brasileiros comprando pela internet, que representa quase a metade da população de internautas brasileiros, que é uma penetração que poucos países no mundo têm, né, em número de e-consumidores dentro de internautas. E a gente sabe que uma grande e forte tendência é a questão do mobile, né, das compras via dispositivos móveis, celulares, smartphones e tablets. E a gente acredita que essa vai ser a bola da vez no ano que vem. E como é que se controla
um mobile, como é que um operador logístico, só como curiosidade, né, porque será a grande tendência, você está andando com o seu mobile, você emite um pedido para alguém, você dá o endereço, como é que esse empresário, eu sei que é uma dica do seu curso que você deve ter, né? Mas é graciosa aqui no programa, como é que o empresário consegue se prevenir contra essa fraude, se for um caso de fraude, eventualmente? Você diz no caso do consumidor usando um mobile, Isso, fazer uma compra. Ele tem vários pequenas variáveis que ele tem que observar no momento em que o pedido chega para ele. Né? Por exemplo, ele faz o cruzamento do número do cartão com o endereço, se o endereço de compra é diferente do endereço de entrega, se a pessoa que está comprando, ela usa um e-mail gratuito, por exemplo, ou se ela usa um e-mail corporativo, um provedor pago. Então, quer dizer, tem formas de se identificar, formas profissionais. Isso, há variáveis que você vai pontuando a possibilidade daquilo ser uma fraude. Qual o principal tabu para o crescimento do e-commerce na sua avaliação? Acho que o principal tabu ainda é a questão do medo de não receber o produto, né, do consumidor, ele comprar e ter algum problema e não ter como trocar aquele produto. Isso às vezes é uma barreira para uma empresa que não tem uma loja física, por exemplo, mas já existem ferramentas que vão quebrando esse medo aos poucos. Né? Por exemplo, selos, certificações, quando a empresa começa a usar, a loja virtual coloca alguns selos, medalhas e certificações, isso já quebra algumas resistências e até com a informação do quem somos, política de privacidade, informações sobre troca de produtos, isso vai quebrando aos poucos esse medo do consumidor brasileiro. Claro que o consumidor, em última análise, está preocupado em não ser enganado. Mas claro que a finalidade do e-commerce é para as pessoas de boa fé, para as pessoas bem intencionadas e não a excepcionalidade. Agora, é excepcionalidade mesmo o número de fraudes em compras? Você que é o representante da área, quanto que isso representa? Pinta-se isso de uma maneira mais feia do que ela realmente é. Né? Obviamente que há gangues especializadas em fraudes digitais aqui no Brasil, e são gangues mesmo, são profissionais que trabalham no ar-condicionado, não são aqueles bandidos que trabalham de chinelo na rua. São gangues especializadas nesse tipo de fraude. Mas já existem ferramentas que se combatem os fraudadores assim, de uma maneira muito forte. E tudo uma questão de capacitação. A partir do momento que o empresário que vende online, ele conhece essas ferramentas e sabe usá-las, ele já elimina aí a possibilidade de fraude em 99,8%. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui que não quer calar. Quem está nos assistindo e eventualmente queira fazer um curso para aprender essas técnicas, a aprender como se defender e como não ser enganado. Quem que ele procura? Onde ele procura? E se a ABECOM tem algum atendimento nesse sentido? Tem. No site da ABECOM a gente tem alguns cursos que são homologados e reconhecidos e tem certificados. Né? Então no site www.abecom.com.br ou no site comércioeletrônico.org.br ele acha indicações de curso. Suas considerações finais, que o nosso tempo acabou, por favor. Bom, gostaria de agradecer pelo convite aqui. É sempre importante, né, para a ABECOM ter esse espaço para poder, né, falar abertamente sobre o comércio eletrônico e sobre o nosso trabalho. Maurício Salvador, nós queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!